A glória de Deus, a bênção, né? Então, irmãs, vamos começar, né? Se você puder abrir a sua Bíblia aí no capítulo 11 de Gênesis. Por que que a gente está fazendo 11? Porque nós já fizemos a semana passada de 1 ao 10. De 1 ao 10. Então, nós vamos começar agora fazendo aqui. Vamos começar com o 11. Capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11, viu? Encontraram? Então, quem pode já ler aí o tema do capítulo 11? Como? Pronto. Nesse capítulo 11, ele vai falar em algumas traduções sobre a Torre de Babel. Né? A Torre de Babel é o capítulo 11, onde vai estar relatando, fazendo um relato de toda o que aconteceu na Torre de Babel. E essa Torre de Babel, irmãs, ela significa confusão de línguas. Então, foi como a irmã Ednete falou aí na tradução dela, que era uma só língua na terra. Né? Porque todos se comunicavam entre si. Só que os homens se uniram para produzir uma grande torre e eles começaram a observar que o que eles estavam fazendo era muito importante. E por conta disso... Oi, vocês estão conseguindo entender? É bom desligar, irmãos, o microfone, porque aí vocês desligam. Pronto. Então, irmãos, a torre... Olha a irmã ligando agora para mim, eu não posso atender agora. É o estudo. A irmã Ceissa. Pois então a Torre de Babel ela vai ser isso, é o tema desse capítulo 11. Como eu não vou, né, ler ele todo, porque a gente vai tomar muito tempo, a gente tem que ver mais 10 capítulos. O que é interessante é que a gente entenda que nesse capítulo 11, que é o que vocês irão fazer, ler ele depois com calma. Pode tirar um dia na semana para ler cada capítulo até a próxima segunda. Então você vai identificar como foi feito essa construção aí dessa torre, né? E o que foi que gerou. Então os homens, eles construíram essa torre e estavam planejando, com planejamentos ainda maiores de se superar, né? Pelo que eles estavam fazendo. Então Deus permitiu que houvesse ali a confusão de línguas, colocando um idioma para cada pessoa ali, para que elas pudessem se confundir e elas não pudessem fazer planejamentos para querer ser superior a Deus, né? Na verdade era isso. Então, irmãs, nós vamos ver aqui, a partir daí, a Bíblia, ela já dá, aqui é uma parte histórica, a Bíblia já nos concede, nos faz observar. Se a irmã Ceissa puder desligar aí o microfone, era o estudo, irmã Ceissa. Aí, só o microfone. Deu certo, né? Pronto. Então, a Torre de Babel, ela gera essa confusão. Oi? Oi? Deixa eu ver aqui o que é. Vou desativar aqui. Mas, pronto, agora deu certo. Não foi? Deu certo agora. Então, irmãs, a gente começa a perceber que aqui a Bíblia ela já dá uma noção
Por quê? Eu não sei se as irmãs já perguntaram, por que que cada país tem uma língua diferente, né? O Brasil o pessoal fala diferente, no Japão fala diferente, nos Estados Unidos fala diferente. Vocês nunca tiveram esse pensamento, esse questionamento? Por que é que o mundo tem várias línguas, né? Eis aí um suporte, né? Um fundamento bíblico, porque que existe, cada país tem uma língua diferente. É justamente por isso, porque os homens naquela época já se achavam uma grande potência, porque todos eles falavam a mesma língua. Então Deus desce para confundir os homens. E quando é que vai acontecer essa confusão? Na hora que eles estão construindo a grande torre. Por quê? Porque eles estavam achando que aquela construção que eles estavam fazendo era uma coisa maravilhosa. Então eles estavam se elevando no seu entendimento. Aí o Deus começou a bater o homem como? Confundindo a linguagem deles. Então nós vamos entender sobre o capítulo 11. Vamos agora para o capítulo 12, olhar o tema do capítulo 12. Quem que pode ler? Aí desliga liga o microfone para... Capítulo 12. Quem é que pode? Alguém pode... você desliga o seu microfone e fala. Pronto. No capítulo 11, a gente já estava vendo tudo aquilo ali acontecendo na confusão de línguas. E depois vai vir uma genealogia que é para chegar até a vida de Abraão. E no capítulo 12 já surge a história de Abraão, que é o chamado dele. Abraão, ele começa o chamado dele a partir do momento que Deus ele manda que ele saia do meio da parentela dele. Então, aquela palavra que parte, que Abraão, sai do meio da tua parentela, né? Que eu te farei crescer abundantemente, que eu te elevarei. Então, vai ser nesse momento que acontece esse chamado de Abraão. Ele sai da terra do pai dele, nessa época ele tem 75 anos, ele leva a Sara, que na época o nome dele era chamado Abrão, e Sara era Sarai, e ele também leva o seu sobrinho Ló, que é o que nós vamos ver mais à frente, quem é Ló e o que é que acontece com a vida de Ló. E eles vão embora para outra terra, né? Então, naquele tempo ali, foi o momento em que surgiu a promessa para Abraão. Primeiro, Abraão vai até o Egito, né? E lá, quando ele chega no Egito, a sua esposa, por ser muito bela, ele faz um acordo para que, com medo das pessoas quererem tomar a esposa dele e matar ele, ele diz, olha, aqui você não vai dizer que você é minha esposa, você vai dizer que você é minha irmã. Por que ele falou isso? Por medo, por receio. Mas aí, pastor, ele mentiu? Bom, na verdade, ele omitiu uma informação. Ele não chegou a mentir, porque, de fato, Sarai era uma meia-irmã de Abraão. Ele casou com a meia-irmã dele, entendeu? Ela era uma filha de outro relacionamento do pai dele. Então, naquele tempo, as famílias eram muito unidas, eles se relacionavam muito próximos, né? Eram os primos, os meios irmãos. Então, ele acabou omitindo essa informação com medo. E realmente Faraó, ele fica apaixonado por Sarai, porque diz que ela era muito bela, bonita, né? E quer tomar ela por esposa. E aí é onde, de fato, acontece algo muito maravilhoso para Abraão, apesar da situação. Sarai fica na casa de Faraó, e o próprio Deus começa a punir a casa de Faraó com enfermidades, né? E aí, lá, Deus se revela para Faraó dizendo que ele está tomando uma mulher que não é dele. E aí ele pega e devolve Sara para Abraão. Só que no meio de tudo isso, ele já tem dado a Abraão muitas coisas. Ele tem dado servos, escravos, né, para Abraão, gado. Então Abraão ele ficou até rico por conta dessa situação. E aí Faraó manda ele sair da terra e ele sai com todos os seus pertences, né?
e com essa promessa de Deus, que Deus já tinha se apresentado e feito a promessa, que iria, né, fazer dele uma grande nação. E ele estava peregrinando na terra onde Deus estava prometendo dar a ele. E é muito interessante essa passagem. Então, quando vocês lerem isso, eu peço que também leiam o capítulo 12 com calma, porque é um capítulo que muitos pregadores pregam ele, viu? Muitos pregadores gostam de pregar porque fala sobre um chamado para servir a um Deus maravilhoso. E isso, como aconteceu na vida de Abraão, também acontece na nossa vida, né? Então, há uma referência muito forte de pregação nesse capítulo. Eu gostaria muito que vocês depois lessem com calma aí na casa de vocês, tomassem entendimento, nota dessa palavra, porque é muito importante. E aí eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia aí no capítulo 13, né? O 13, para a gente também ver. Quem é que pode ler o capítulo 13? Ok. Pode. Olha só. Na verdade, essa é a sua tradução, né? Tá falando sobre o retorno dele do Egito. Mas o que é mais interessante aqui, irmãos, no capítulo 13, é que nesse momento aqui, o que é que vai acontecer? Abraão e Ló vai se separar, né? Abraão e Ló. Ló, seu sobrinho, aquele rapazinho que Abraão levou ele quando saiu com seu pai. Então, lá naquele momento ali, tanto Abraão enriqueceu, como também Ló enriqueceu. E aí eles se separam, né? Nós vamos ver nessa passagem que Abraão ele vai dizer para Ló que não haja contenda. Por que que havia contenda? Na verdade, os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam brigando entre eles, porque aonde eles estavam tão grandes, já cresceram bastante, que eles contendiam, porque os servos de Abraão cuidavam das ovelhas de Abraão e se misturavam, então havia contenda entre eles. Só que Abraão, ele chamou Ló e disse, não vamos contender por causa disso, mas a terra está diante de nós. Nós podemos então fazer o seguinte, se tu tomar a esquerda, eu vou para a direita, se tu tomar a direita, eu vou para a esquerda. Então, nesse momento aqui, irmãos, o que é que acontece? Uma decisão de Abraão se separar de Ló. Então, Abraão deixa na responsabilidade de Ló fazer a escolha. Se Ló escolhesse ir para uma direção na terra, Ló ia para... Se Ló escolhesse, Abraão ia para um lado e Ló para outro. E foi o que aconteceu. É muito interessante nessa mensagem aqui, nessa passagem desse capítulo, que Abraão, ele não escolhe, irmãos. Olha só. Ele deixa Ló escolher. Quando Ló escolhe a direção, Abraão toma a direção contrária. Aí a escolha de Ló aqui, irmãos, vai definir a vida de Ló. Isso aqui é muito interessante a gente ler. Porque Ló, ele olha uma terra muito boa e bonita de aparência, mas por trás dela não era uma terra abençoada. Ele só viu a aparência. Porque ele viu Campinas, ele viu que o campo era bom. Aí ele disse, não, eu vou para esse campo aqui. E Abraão foi para o outro lado. Então, Ló fez uma escolha equivocada nesse momento. Ele vai para onde? Ele vai para Sodoma e Gomorra, que é aquela cidade que depois ele perde tudo e Abraão vai ter que tirar ele de lá. Viu? Então, a gente aprende muito com essa mensagem sobre as nossas escolhas, viu? A nossa escolha tem que estar na direção de Deus. A gente aprende aqui com a vida de Abraão e Ló. Abraão, ele esperou e ele só tomou decisão quando Deus definiu. Ele não se precipitou. Ele deixou a decisão na mão de Ló.
E Ló decidiu, por quê? Porque Ló, de fato, ele fazia as suas próprias decisões. Abraão não. Abraão, ele obedecia a Deus. Ele só ia para onde Deus enviasse, para onde Deus mandasse. Então ele esperava que Deus desse a direção certa para ele. E foi o que aconteceu. Ele vivia na direção de Deus, né, Abraão? E aí, quem gostaria de poder ler o capítulo 14? Eu já até entrei um pouquinho no capítulo 14. A irmã Marina não quer ler, não, o capítulo 14? Só o tema, tá bom? Porque eu já estou contando a história aqui. A gente for ler, vai ser muito extenso. A irmã Ceiça, né? Você tá lembrada, não, irmã Ceiça? A guerra de 4 É no capítulo 14, né? Outra tradução vai. Acontece essa guerra de 4 reis, mas nesse capítulo aqui vai falar sobre a libertação de Ló, que eu até falei sobre isso. Abraão, ele vai interceder a Deus por Ló, porque Deus disse que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão entra na cidade para tirar Ló de lá. Como eu já havia falado, Ló tinha ido para onde? Para Sodoma e Gomorra. Lá não foi bom. Deus disse que ia destruir com fogo aquela cidade, porque as práticas daqueles homens de lá eram pecaminosos. Quais eram as práticas? Alguém sabe me dizer que prática era essa que existia na cidade de Sodoma e Gomorra? Se alguém soubesse me falar. eu não sei. Vocês sabem. Agora deixa eu ver se então é lembrada. Você sabia que vocês sabem? Vocês, então vocês ainda não estão lembrando e não estão conectando. Sodoma e Gomorra é a cidade que tinha prática homossexual. Os homens, eles queriam usar outros homens lá. Então é a primeira vez aqui na Bíblia que, lá em Gênesis, gente, viu como Deus fala na sua palavra, até para os dias atuais. Lendo a Bíblia, a gente vai entender o mundo atual também, viu? Ó, em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 14, já está falando sobre Sodoma e Gomorra. Aí nós vamos tentar descobrir o que é Sodoma e Gomorra. Aí a gente descobre que Sodoma e Gomorra é uma cidade que prevaricou, que foi muito pecaminosa diante de Deus, e Deus resolveu destruir ela com fogo e enxofre. Deus manda anunciar isso para Abraão. E Abraão começa a chorar, intercedendo. Não, Senhor, se lá tiver 10 justos, tu vai destruir a cidade. E ele vai fazendo uma intercessão até chegar em um único justo, porque a intenção de Abraão era tirar o seu sobrinho de lá, Ló. E ele consegue fazer isso, né? Os anjos chegam na casa de Ló para tirar Ló de lá, porque ia ser destruída a cidade. E o que é que acontece, irmãs? Os homens daquela cidade querem usar os anjos, de tão pecaminosa que era a cidade, os homens desejaram, os homens terrenos, porque naquele tempo os anjos eles vinham em forma humana, né? Quando um anjo, uma pessoa chegava para dar um aviso, ele vinha em forma humana. É chamado até de teofania, as teofanias de Deus. O que é teofania? Eram os fenômenos de Deus, que Deus ele se manifestava em forma humana para avisar, porque não existia profeta naquela época, né? Os profetas assim eram profetas, ainda não tinham estourado a história dos profetas de Deus levantar. Abraão era tido como um profeta de Deus, um sacerdote, mas na verdade Abraão, ele é, na verdade, um dos patriarcas, que é os que dão início, né? A início mesmo à história dos judeus. Começa isso, patriarca, por quê? Porque ele é o pai Abraão, né? Começa dele a história, a linhagem dos judeus. Então, vocês nunca mais vão esquecer disso, viu? Sodoma e Gomorra tinham uma prática pecaminosa. Qual era a prática pecaminosa de Sodoma e Gomorra? Era homossexualidade. Os homens lá eram homossexuais, tá bom? Então, também tem essa guerra entre reis e que Abraão entra para salvar, para ajudar ali, tá bom?
também vai aparecer, a primeira vez que aparece um sacerdote, ou digamos um pastor, espiritualmente falando, que ninguém até hoje sabe quem era esse homem, que era o chamado Melquisedeque. Então ele vem para Abraão para abençoar. O que é que um pastor faz na vida de uma pessoa? Abençoa. Ele dá a voz de bênção e a pessoa, ela recebe a bênção. Então Abraão enriqueceu, era próspero, e aí surge também o primeiro momento e a primeira vez que o homem decide ser um dizimista. Ele tira parte dos seus bens e devolve nas mãos do sacerdote. A igreja era formada pela família. Não existia, né? Estava iniciando aquele formato, né, de igreja. Então, Abraão, ele faz, nesse momento aqui, vocês podem ler, que vai aparecer Melquisedeque. Melquisedeque, ele representa a figura de Cristo, né? Então, irmãs, nós já estamos a quase... Eu falo uma coisa e vou adentrando no capítulo seguinte, que o capítulo 15 ele vai dizer do pacto de Deus com Abraão. Eu não sei como é que está na tradução de vocês, se vocês puderem ler, leiam aí para mim o capítulo 15. Deus prometeu. Alguém que ajuda. Como é? Tá. Aqui já conta a história da promessa do filho, né? Abraão já era velho de idade com a sua esposa, né, irmã Fernanda? Olha só a história. Abraão já era velho de idade com a sua esposa e ele já tinha enriquecido, ele tinha bem, tinha prosperado, e só tinha um homem que ajudava Abraão, que era o seu mordomo. E aí ele começou a questionar: Deus, e agora, quando eu morrer, tudo que eu fiz aqui, tudo que eu produzi, para quem eu vou deixar? Porque só existe uma pessoa na minha casa de confiança, é o meu mordomo. E aí, irmãos, o que é que acontece? Ele quer ter filhos. Sara também quer dar um filho, mas a madre da Sara não funcionava, né? A coisa não dava certo. Só que aí houve a promessa. Abraão vivia por fé, irmãs. Então ele esperava em Deus e houve esse pacto, essa aliança, que Deus veio e disse, olha como é que ele vai falar. Ele vai falar assim: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu pode contar. Assim será a tua semente. Ele quis dizer o quê? Que se Abraão pudesse contar as estrelas, assim seria o tamanho, né, da descendência de Abraão. Então Abraão ia ter muitos descendentes. Deus estava dando essa promessa para Abraão. E aí, quando ele faz essa promessa, na verdade, a Sara, ela ri. A Sara, ela não acredita que Deus vai conceder um filho para ela, porque ela diz: eu já estou velha. Aqui nessa mensagem, ele vai dizer que a tua semente eu dei essa terra. E ele vai contar, né? Só que Sara, ela guarda isso no coração, não crê. Aí no capítulo seguinte, que é o capítulo 16, vai passando o tempo e a promessa não acontece, o filho não aparece. Naquele tempo, irmãs, era normal isso acontecer. Hoje não é de jeito nenhum, mas naquele tempo era. A dona da casa, ela tinha tanta autoridade que o que ela decidia estava decidido. Então, quando a mulher não conseguia ter filhos, ela pegava a escrava de maior confiança dela e permitia que o marido se deitasse uma noite com ela para gerar filhos. Não era por prazer não, viu? Porque o que era importante para a mulher naquele tempo, irmãos, era ter um filho. Porque se o marido faltasse, a mulher ia sofrer. A única pessoa que ia ter responsabilidade de cuidar
da mãe na velhice era o filho, se o marido faltasse, né? Vamos dizer que naquele tempo era como se fosse a aposentadoria de uma mulher. O filho, o primogênito, o primeiro filho, que era o filho homem que ia ser gerado, ele ia ter a responsabilidade de cuidar dos bens da família. E era uma segurança patrimonial que o filho mais velho tinha que gerar sobre a mãe e sobre os demais da família. Então ela disse assim: meu Deus, eu tenho que criar um filho, nem que seja gerado por outra pessoa, mas eu vou criar a minha maneira, o meu jeito. Nesse momento aqui, a Sara, ela se precipita. Nós vamos aprender com essa passagem, irmãos, que se Deus te confiou algo, te prometeu algo, confie, espera. Porque às vezes tem pessoas que passam à frente de Deus e vão gerar problemas para Deus. E Deus não vai poder resolver coisas que foi gerado pelo homem, porque Deus deu liberdade para o homem agir. Então, Deus já tinha avisado que ia mandar um filho para ela. Por que ela não esperou? Aí ela pega a escrava e permite a escrava ficar com o marido. E ela gera um filho, que é o Ismael. Então, não era o filho da promessa. Não era. Por causa disso, irmãos, houve uma grande confusão na vida deles dois. Grande confusão na vida e na história humana. Até hoje, irmãos, tem descendentes de Isaac, que são os judeus, e tem os descendentes de Ismael. E possivelmente até hoje, irmãos, aquelas guerras que acontecem lá em Jerusalém, né, tomada de território, foi por causa dessas duas descendências aí. Porque uma não era para existir. Mas como a mulher não acreditou em Deus, permitiu, né, que gerar um filho, o marido gerar um filho, e aí ficou duas gerações, né? A geração de Isaac e a geração de Ismael. Então, irmãos, a gente vai ver aí como é interessante essa história. Acontece o nascimento de Ismael, mas Ismael, irmãos, não era o filho da promessa de Deus. Não era. Ismael, foi o filho da escrava. Então, vocês têm que entender, descobrir bastante, porque, irmãs, é muito pregada essa mensagem sobre Ismael e sobre Isaac, né? As mensagens do filho da promessa, aquilo que a gente ouve muito na igreja sobre o filho da promessa, esperar o tempo de Deus. Então, a gente vai aprender muito, muito mesmo. Gostaria que vocês lessem esse capítulo com muita calma, tá bom? Nós agora estamos no 17, Como é que tá no 17? Porque aqui para mim fala sobre a incircuncisão. Já começam algumas modificações, né? Algumas formas da gente compreender a Bíblia é que a gente entende que muitas das vezes Deus muda o nome para abençoar, né? Então a gente vai ver isso aqui. A promessa na vida de Abraão e de Sara, mas primeiro houve uma mudança nos seus próprios nomes. Quer dizer o quê? Houve alguma mudança profundamente na vida deles, para que eles pudessem tomar posse da promessa. A gente vai ver que logo em seguida vai vir a promessa do nascimento de Isaac, depois da confusão toda, porque Ismael já tem nascido e já está com 12 anos, e Sara já naquele momento ali recebe a promessa de Deus. Olha só, ela não creu, não foi a Sara? Ela não creu na promessa, né? Ela botou outra mulher para gerar um filho no lugar dela. Gerou. Só que mais na frente a promessa se cumpriu na vida dela. Eu quero te dizer, irmã, nem que você não creia, mas o que Deus tem reservado para a sua vida vai se cumprir. Porque a promessa de Deus, ela não se cumpre por crença, mas por determinação de Deus na vida do homem. Por promessa mesmo, a promessa vai se cumprir, né? Então, nós vamos ver aqui no capítulo 18, a promessa do nascimento de Isaac.
Aí aqui mesmo nós vamos ver o momento em que acontece, né? Dos anjos visitando Abraão na tenda e dizendo: olha, daqui a 1 ano a tua esposa Sara vai ter um filho. Aí é nesse momento aqui que a Sara ri. Ela diz assim: mas como posso eu ter filho já estando velha? Ela tá dentro da tenda, porque naquele tempo não tinha casa de tijolo, não, eram tendas, né? Digamos que ela estivesse dentro de casa. Aí lá ela ri, ela escuta, eles estão do lado de fora, ela escuta eles conversando, os anjos falando para Abraão que ele daqui a 1 ano ia ser pai, o filho dele mesmo da promessa ia nascer, que era o filho de Sara. E Sara escuta e diz assim: meu Deus, eu tô tão velha. E riu, não acreditou. Os anjos não estavam vendo ela dentro da casa, mas os anjos sabiam que ela estava rindo. E aí foi até ela e disse: por que tu ristes, mulher? E ela ficou com vergonha, porque ela foi repreendida pelo anjo naquele momento, né? Por que que tu riu, mulher? Aí o que que acontece? O anjo disse para ela: daqui 1 ano nós vamos voltar aqui e tu vai estar com um Isaac nas tuas mãos. Daqui 1 ano, tu vai gerar um filho, daqui 1 ano esse filho já vai estar nas tuas mãos. Então, eles já vieram avisar que a promessa já ia se cumprir, né? E aí acontece, irmãos, de fato, Sara, ela engravida e tem o seu filho, que é Isaac. E lá se vai, depois de tudo isso, haver uma disputa na casa dela, porque a serva, ela tem um filho do seu senhor, que é Abraão. Ela tem um filho. Não era para ter acontecido assim, mas ela teve por autonomia da Sara. Aí Sara começa a ver o filho da serva irritando a Isaac, que era o filho da promessa, o filho dela, né? Então começou a mexer com o filho dela. Aí então ela se esqueceu que ela foi mãe de criação do Ismael. E ela disse: não, eu quero agora que a H, que era o nome dela, da serva, vá embora com o filho dela dentro da minha casa. Eu não quero mais ela aqui, não. E ela chama Abraão e diz: olha, Abraão, eu quero que você mande embora H e o seu filho. Aí Abraão vai orar a Deus. Olha, tudo ele faz é orando a Deus. Só que Deus diz para Abraão: olha, tu obedece o que a tua mulher está falando. Tu dá ordem para despedir H. E não te preocupa, porque H, o Ismael será um filho teu que terá grande descendência também na terra. Eles vão se multiplicar muito e nada vai faltar para ela. Deus deu a promessa que não deixaria acontecer nada com ela. E de fato ela vai embora com o seu filho. E ela chora no meio do caminho. H chora muito, porque ela diz assim: pronto, eu não tenho mais ninguém para me amparar e eu vou morrer e depois meu filho vai morrer também. Aí o anjo de Deus, irmãs, por isso que nem tudo está perdido, viu, irmãs? Tudo Deus coloca uma situação. Aí o anjo de Deus se apresentou na hora da angústia de Agar e disse: não, te levanta, bebe e come. Ela já estava sem comer, né? E o anjo preparou, entregou alimento para ela e disse: te levanta e come, porque este também será um grande descendente de Abraão na terra. E a partir dali ela se levantou e Deus deu uma direção nova para a vida de Agar. Então nós vamos ver, irmãos, que Deus não desampara ninguém. Deus nem desamparou, né? Abençoou a decisão de Sara, porque a Sara era a dona do lar, era a mulher, de fato. Mas também Deus não desprezou a outra, porque a outra tinha um filho, né? Então, a justiça de Deus se faz presente na vida de um e de outro, apesar das questões. Era uma situação difícil? Era. Mas que tinha necessidade de haver uma separação. E Deus deu a solução e deu um destino para cada uma das duas, né? Então, aqui nós vamos ver, irmãos, que começa as nações, né, surgindo. Mais à frente, eu vou finalizar aqui já no capítulo 19. Vocês lembram, voltando, que Ló, ele foi resgatado, ele foi retirado de Sodoma, não foi? Pelos anjos. Abraão intercedeu, Deus mandou anjo, chegou lá em Sodoma, os anjos foram tirar Ló de lá, e os homens daquela cidade quiseram usar os anjos. Então aquilo foi terrível.
Aí começou o fogo descer e queimar toda a cidade de Sodoma e Gomorra. E os anjos começaram a apressar a Ló. Nesse tempo, Ló tinha a mulher dele, tinha 2 filhas. Os anjos saem puxando na mão deles para sair imediatamente da terra, porque a terra estava sendo queimada por conta da prevaricação do homem, do pecado do homem. E houve uma ordem naquele momento ali. Os anjos disseram para Ló e para a sua família que eles saíssem da terra e não olhassem para trás. E eles começam a correr porque o fogo já começa a descer para destruir a cidade. E no meio do caminho, irmãs, o que é que acontece? A esposa de Ló olha para trás. E qual foi a determinação do anjo? O que é que o anjo disse? Não olhem para trás. Mas a esposa de Ló olha. E quando ela olha para trás, ela se transforma em quê? Alguém sabe me dizer? A mulher que olhou para trás se transformou em quê? Água de sal. Aqui no capítulo 19, vocês vão... Nesses capítulos que a gente leu, o 19 nós já vamos ler a outra passagem. Por que que ela olhou para trás, ali ela ficou, virou estátua de sal. Quem foi embora? Ló e as suas 2 filhas, né, jovens. E eles, para escapar, foram para as montanhas, porque a cidade que eles estava sendo incendiada e queimada por Deus. Eles escaparam lá nas montanhas e lá eles ficaram nas montanhas por muito tempo. Né? O que é que aconteceu? 2 mulheres e um homem, 2 filhas e um pai. Naquele tempo, irmãos, a maior necessidade do homem e da mulher era gerar filhos. Não é como hoje. Hoje a loucura é a depravação no sexo, né? Então, as mulheres, aquelas jovens, elas começaram a se preocupar em como elas iriam ter filhos se não tinha homem nenhum perto delas. Então, a irmã mais velha disse para a irmã mais nova: vamos embriagar o nosso pai, né? Um dia, e aí eu durmo com ele nesta noite e amanhã nós vamos embriagar ele e tu dorme. Então, elas embriagaram o pai delas. Um dia, uma embriagou e deitou com ele, e no outro dia foi a outra. E por consequência disso aí, as 2 filhas engravidaram do próprio pai. A partir daí surgiu na terra 2 descendências. Deixa eu lembrar aqui. Eram os amonitas e os moabitas. Então, assim, naquela época tinha um país chamado Moabe, que é até a história de Ruth. A gente vai ver só lá mais na frente se a gente continuar esse projeto aqui de leitura, né? É muita informação, por isso que é bom vocês lerem. Porque um livro vai puxando o outro, uma história vai puxando o outro. É bom vocês conhecerem para amadurecer. Então, surgem os moabitas e os amonitas. Esses moabitas e esses amonitas eram cidadãos que geraram cidades, construíram cidades e nações. Eles eram filhos desse incesto que aconteceu com essas 2 mulheres que eram irmãs e que tiveram caso com seu pai, né? Aí nós vamos dizer assim, pastor, nesse olhar foi, né, acontecia muita coisa absurda, realmente acontecia. Mas a gente vai observar algo, que havia uma preocupação delas de gerarem filhos, né? Não era simplesmente pela prevaricação, a preocupação delas 2 é porque não tinha homem nenhum naquele momento ali próximo a elas que pudessem, e aí elas se viram na situação de fazer isso, e fizeram de uma forma muito errada, né? Também não estou justificando o pecado dessas mulheres, não, mas é porque eram mulheres que eram insensatas, que não tinham, né, a aliança com Deus Altíssimo, com o temor de Deus, que se tivessem, elas tinham buscado outros caminhos, e não esses caminhos. Então, por que elas fizeram isso? Porque eram mulheres que já não tinha aquela intimidade, né, com Deus, né? Era como Abraão. Se a gente olhar nessa história todinha, um único homem mais íntimo de Deus era Abraão. Sara não era, as demais não eram, todo mundo errava, cometia erros e pecados, né? E esses pecados, irmão, trouxeram consequência para a nação. Até hoje, se a gente procurar
a fundo, a gente vai ver essas gerações, elas existem. Né? Quem eram os países de Moabe, os amonitas? Se a gente buscar na história humana de hoje, tem um vínculo com essas pessoas, né? E para você ver. Então, a Bíblia, irmão, ela não vai jamais ofuscar ou impedir ou até mesmo encobrir pecado de ninguém. Está aqui escrito o pecado de todo mundo, o que eles fizeram, os erros que eles cometeram, não é verdade? Você já tinha escutado essa história dessas duas meninas que engravidaram do próprio pai? Pois é. E aí é bom ler para vocês mesmos tirarem as próprias conclusões, né? Amém, irmãs? Quem mais assim achou impressionante algum ponto da história? Porque o que eu estou falando foi relatos que eu já li, né? E que eu estou só contando por cima. Mas vocês é que vão ler e a partir de agora vocês vão saber que essa história está na Bíblia, escrita. E você vai ler e vai testificar com a sua leitura, entendeu? Alguém aqui quer falar alguma coisa nesse momento? Diz assim, olha, pastor, eu achei interessante esse ponto, já para a gente concluir. É, na promessa. Aí ela comete um grave erro, né? Quantos de nós podemos cometer graves erros por não acreditar numa promessa? E eu vou dizer, o que eu achei mais interessante dessa passagem aí, Medinete, é que a promessa ela não deixa de se cumprir porque ela não creu. Ela não acreditou, mas a promessa se cumpriu. Só que ela sofreu por conta dela mesma. Ela sofreu a consequência do erro dela. Porque ela foi mais na frente ter que despedir a serva dela, né? E aquilo ali criou um mal-estar no meio da família dela. Ela poderia nem ter esse mal-estar, mas ela teve. Né? É uma coisa que decidiu a vida dela pro resto da vida. Amém, irmãs? E a irmã Fernanda, o que é que achou interessante? É terrível, né, irmã? Tudo isso aí, irmãs, são erros. Nada disso aí foi certo que essas mulheres fizeram. E a Bíblia ela não está dizendo, ela não está ocultando o erro, ela está revelando, né? A Bíblia ela jamais vai ocultar. Então essas mulheres erraram. A Bíblia poderia dizer, não, essa mulher erraram. Não, a palavra está falando exatamente o pecado dela e as consequências que geraram. Isso aqui, irmãos, é para que a gente aprenda que todo pecado, irmão, é uma decisão. O homem decide pecar e quando ele decide pecar, ele erra. E quando o pecado é um erro, ele traz o erro para a vida dele e ele vai ter que assumir a consequência do erro. Deus perdoa? Perdoa. Deus não entregou o filho da promessa para Sara? Não entregou? Entregou. Mas ela teve que passar pela consequência do que ela fez. Né? Ela teve que ficar batendo de frente lá com a opositora dela, que era a própria serva. Ela levantou uma mulher para ser opositora dela. Ela poderia não ter levantado. Né? Culpa dela mesma. E a irmã Marina, pelas mãos. E tarda a promessa, talvez a promessa estava bem pertinho, mas ela pegou e fez isso, aí tardou, levou 12 anos para a promessa acontecer na vida dela, porque o Ismael, a Bíblia vai dizer que ele tem 12 anos quando o filho de Sara nasce, Isaac. Ele já é um rapazinho assim, um moleque potezinho. Então, irmãs, a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, né? As irmãs leram, as que participaram do encontro da semana passada, leram os 10 capítulos, que foi que acharam interessante no que foi lido.
Mas continue lendo, viu? Continue lendo. Mas agora já tá melhor, né? Agora dá para ler os 20 capítulos num dia só. Ô, Glória, que bênção, irmã. Irmãs, é uma maravilha, viu? A gente tá aqui reunidas, né? É um prazer muito grande ver as irmãs, né? Depois da unção, a irmã Fernanda cheia da unção aí, ficou até curada da gripe. Ei, vocês. A irmã vocês ficou só no sapatinho de fora. Oi, irmã Marinha, você perdeu. Foi uma festa tremenda para Jeová, minha irmã. Foi uma festa tremenda, você não tem noção, não. Tinha mesmo, não. Foi uma benção, irmãs. Eu creio que Deus vai preparar encontros maiores, irmãs. Digam para as que não foram. Né, vamos falar para o pessoal, vamos falar para o pessoal. Irmãs, foi maravilhoso. Falem, falem para incentivar o pessoal, porque foi grandiosa a festa, irmãs. Na última hora, Deus usou esta abençoada aí da Kelvinha, ela conseguiu aí, através de um amigo, uma banda, que essa banda deu lugar, que o negócio foi forte lá, que a irmãzinha passou mal, mas depois Deus deu vitória. Foi linda a festa. Uma festa lindíssima para Jesus, né? A irmã Ednete aí não aguentou a unção, eu tentei ajudar, mas caiu o fardo na unção. Aí eu passei a manhã achando graça, aí o pastor mandou um macaquinho lá na unção no grupo, eu pronto, aqui é eu e a Ednete. O povo via a gente caindo e não ajudou, irmã Ednete, como é que pode? Eu caí duas vezes. Irmã, é maravilhoso, foi lindo demais. Eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei. Irmãos, ficou uma coisa tão contagiante no coração de todo mundo que todo mundo é só que tá falando. Oh, glória a Deus! Ei, ei, vocês! Oh, glória! Que tremendo, que maravilha! Como é, vocês? Ah, maravilha, beijo de Deus, né? Eu tive que abraçar essa grávida aí que eu tava a hora. É, a grávida aí eu tive que abraçar ela, senão ela ia colocar aquele menino ali pra nascer ali mesmo. Minha irmã, o negócio foi forte. Olha aí a irmã Marina, eita glória! Oi, irmãs, que bênção, né? Ela vai, Deus vai preparar, ela vai. Bênçãos de Deus, foi maravilhoso, tá bom esse momento. Vamos fazer uma oração e que as irmãs peguem todas essas mensagens e leiam a Bíblia, viu? Hum, de que, mulher? Foi mesmo. Tu te acalma, viu? Só o que tem enfermeira, né, Marina? Pra trazer esse menino ao mundo lá, né, Marina? Enfermeira não falta nessa igreja. Técnico.
É, meu filho, botar a Marina lá, qualquer coisa, ela arregaçar a manga. Ah, Glória. Pois abençoadas. Pois vamos fazer uma oração, tá bom? Aí, irmãs, deixa eu concluir. Aí eu vou passar uma tarefa para vocês, tá bom? Eu posso? Vou passar uma tarefinha para vocês para a próxima segunda-feira. Eu vou dar um capítulo para cada uma lá no grupo para falar o que entendeu. Eu não vou falar muito na próxima segunda. Tá bom? Digamos, irmã Fernanda, você vai ler o capítulo 21. Irmã Cêcia, você vai ler e você vai explicar o capítulo 22. É só uma explicação aqui de uns minutinhos. Você vai ler e aí segunda-feira você vai explicar o que você entendeu para todo mundo aqui, tá bom? Todo mundo de câmera ligada, vai sim, de câmera ligada, né? Fazendo aquela palestra forte. Eu vou colocar no grupo, tá bom? Calma, eu ainda vou colocar no grupo lá. Eu vou colocar o capítulo e o seu nome na frente. Tá bom? Como é? A irmã Ednete, a irmã Kelviane. Eu vou mandar. Você manda lá o link para me mandar elas. É o grupo de estudo, viu? Tá no grupo de estudo. Tá. Tá? Vou mandar da irmã Ednete e da Kelvinha. Hã? Amém? Vamos fazer a oração. Vamos fazer a oração, irmãs, tá bom? Para a gente concluir. Vamos lá. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nessa noite nós já estamos gratos, Pai, por estar na Tua presença nesse estudo bíblico, onde o Senhor nos trouxe muitas palavras maravilhosas. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada irmã na leitura da Tua palavra, que elas possam ser instruídas no conhecimento, Pai, crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor, poderosamente no coração de cada uma, meu Deus. Eu oro, Pai, te pedindo, Senhor Jesus, sobre a vida dessas mulheres, que elas se tornem mulheres pregadoras do Evangelho, Pai, missionários da tua palavra, levando palavras, Senhor, semeando a tua palavra em outras vidas, Pai. Que o Senhor venha usar essas mulheres para essa geração como instrumento em tuas mãos, Deus. Abençoa cada vida em teu nome, Jesus. Amém.